galera, Carlo Ancelotti na seleção brasileira, o primeiro técnico estrangeiro da história da seleção. E ele começa muito bem o trabalho classificando o Brasil para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil segue aí sendo a única seleção, o único país a estar presente em todas as edições de Copa do Mundo, desde a primeira em 1930 no Uruguai até agora em 2026, a Copa que vai acontecer no ano que vem no México, no Canadá e nos Estados Unidos. O Brasil se junta a mais 12 seleções que já estão classificadas, claro, os 3 países sede, e mais 10 que eu vou comentar mais à frente durante o vídeo. Antes, eu quero fazer aqui um balanço sobre os 2 jogos do Ancelotti à frente da seleção. Ele estreou na última quinta-feira contra o Equador. Hoje já é outra quinta-feira, então faz uma semana da estreia. E nessa terça-feira ele enfrentou o Paraguai na Neoquímica Arena, o primeiro jogo dele em solo brasileiro, e venceu por 1-0 a equipe paraguaia, que sofre sua primeira derrota desde que o Gustavo Alfaro assumiu a seleção. O técnico argentino assumiu o Paraguai depois da Copa América, e desde então o Paraguai não havia perdido mais, inclusive ganhou do Brasil no jogo realizado lá no Defensores del Chaco, mas perde em Itaquera. E uma curiosidade, inclusive, é que o Brasil, nas últimas 3 eliminatórias, terminou se classificando em Itaquera. Na Copa de 2018, jogando contra o Paraguai também, diga-se de passagem, jogou em Itaquera, aquele jogo que o Neymar faz um gol absurdo, partindo lá da lateral esquerda e faz aquela comemoração com a bandeira do Corinthians. E depois, em 2022, para as eliminatórias de 2022, ele também se classifica jogando no estádio do Corinthians, né? O estádio que recebeu o primeiro jogo da Copa de 2014. E mais uma curiosidade, hoje, 12 de junho, dia dos namorados, há 11 anos começava a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. A gente não esperava o que ia acontecer no mata-mata dela na semifinal, né? 7-1, infelizmente. Bom, vamos falar, 7-1 é passado, vamos falar de presente. O presente da seleção é Carlo Ancelotti, e o jogo contra o Equador não tem muito o que comentar, até por isso eu não fiz vídeo comentando a partida. Foi um jogo muito ruim, ainda bem que ele foi mais cedo, porque se ele fosse no horário que foi Brasil e Paraguai, que começou 9h45, ia ser difícil ficar acordado até o final da partida. Como o jogo começou às 8 da noite, foi mais tranquilo. Não deu tempo de ficar com sono, pelo menos eu estava de férias ainda, não fiquei com sono, não tinha acordado cedo no dia. Agora, se esse jogo fosse às 9h45, como foi Brasil e Paraguai, que já me deu um pouco de sono no segundo tempo, ainda assim no final melhorou um pouco, o Brasil quase fez mais um gol. Enfim, mas eu tenho que falar que no jogo contra o Equador, no primeiro jogo do Ancelotti, válido pela 15ª rodada das eliminatórias, o Brasil não tinha o Rafinha, que é o melhor jogador brasileiro da temporada. O Rafinha estava suspenso, não pôde jogar o primeiro jogo e fez falta na seleção, lógico. Não acho que ele tenha jogado muito bem, foi o melhor em campo contra o Paraguai, mas é um jogador que fez falta sim. E a gente teve o retorno de alguns jogadores que não vinham participando nem sequer das convocações no período do Dorival Júnior. No caso, o Richarlison, que não jogou bem contra o Equador como titular, entrou no segundo tempo contra o Paraguai e eu não sei para que ele entrou. Na minha opinião, o Ancelotti errou em colocar o Richarlison, não tinha necessidade, e ele acabou não conseguindo aproveitar muitas chances que teve. Para o Richarlison voltar para a seleção na próxima data FIFA, eu acho que ele vai ter que jogar muita bola no Tottenham, mas muita bola mesmo. Ele terminou a temporada até em alta, relativamente, porque o Tottenham fez uma temporada muito ruim no campeonato inglês, mas ganhou o título da Europa League, que equivale a uma Copa Sul-Americana, com mais grife, né? Bem mais grife. E uma competição bem mais difícil também, a Sul-Americana, embora os times brasileiros não tenham tido tanto sucesso nos últimos anos, a primeira fase é uma coisa, e esse ano também, né? Os brasileiros, só um passou em primeiro lugar, com times tenebrosos que disputam a Sul-Americana. Mas o assunto do vídeo é seleção brasileira. E o Richarlison vai ter que recuperar o prestígio também no Tottenham. O Postecoglou, o técnico lá, foi demitido. Não sei se o novo técnico vai querer contar com ele. Nem sei se ele vai permanecer no Tottenham, mas o Richarlison tem que voltar a jogar bem no seu clube para voltar à seleção, porque a oportunidade que ele teve na seleção agora, ele não aproveitou. Mas o Ancelotti conhece ele, treinou ele lá no Everton, e claro, na ausência ali de jogadores como o Endrick, o Pedro, que não estava 100% seguro, o Filipe Luiz, até por isso talvez não tenha sido convocado pelo Ancelotti. Não acho que é porque ele joga no Flamengo, até porque o Ancelotti levou 5 jogadores do Flamengo, por que não levar mais um? Embora só tenha jogado o Gerson, né? Só o Gerson que jogou, acho que o Wesley entrou. Não, o Wesley não entrou não. O Wanderson jogou os 90 minutos contra o Equador. E jogou também, não os 90 minutos, porque terminou com 4 zagueiros contra o Paraguai. Mas enfim, os 2 jogadores que voltaram ao time titular contra o Equador, Richarlison e Casemiro. Casemiro não foi um grande destaque, mas
para quem vinha jogando na posição e não vinha dando conta do recado, o Casemiro falou, eu ainda dou conta e sou o melhor da posição. Então eu acho o retorno do Casemiro positivo e também é uma liderança dentro da seleção brasileira. Contra o Equador tivemos o Estevão também como titular, mas ele não conseguiu fazer muita coisa. Contra o Corinthians, o jogo foi no estádio do Corinthians. Contra o Paraguai, o Estevão não entra, mas estava no banco de reservas. Alguns jogadores ficaram até fora do banco, como o Andrés Pereira, que jogou 2 minutos apenas contra o Equador. Eu acho que ele poderia ter tido mais tempo, e é uma posição que a gente está carente, que é de camisa 10, um criador de jogadas, e o Andrés Pereira poderia fazer essa função. Jogou muito pouco contra o Equador, não deu para fazer nada e foi cortado do banco de reservas contra o Paraguai, porque o Ancelotti convocou 25 jogadores e só pode ter 23 relacionados para a partida, né? 11 em campo e mais 12 no banco de reservas, contando com 2 goleiros, ele não poderia tirar um goleiro do banco. Bom, então vamos falar agora um pouco mais sobre o jogo com o Paraguai, porque contra o Equador não tem muito o que comentar, né? Tivemos ali alguns duelos legais, Vinícius Júnior com Moisés Caicedo do Equador, que é um ótimo jogador. Eu tenho que dizer que o Equador também está classificado para a Copa do Mundo. E talvez essa seja a melhor geração da história do Equador. Enquanto a do Brasil a gente vive falando que deve ser uma das piores gerações, eu nem acho que a geração seja horrível. Eu acho que é carente em algumas posições, né? Claramente nas laterais e na função de camisa 10, não temos um meia clássico, mas tem jogadores bons na zaga, tem bons goleiros surgindo, atacantes de lado, principalmente, talvez falte também um camisa 9. Seriam as 3 carências da seleção. Lateral, dos 2 lados, camisa 10 e camisa 9. Mas o Equador está aí com uma seleção com jogadores que se destacam no futebol europeu, uma dupla de zaga muito boa, o Hincapié e o Pátio, que joga no PSG, acabou de ser campeão da Champions ao lado do Marquinhos lá. O Marquinhos que foi escolhido pelo Ancelotti como capitão mesmo da seleção. Alguns acharam que seria o Casemiro, mas como o Casemiro saiu da seleção, eu acho que realmente faz sentido que seja o Marquinhos, que desde 2015 está na seleção toda hora, né? Ele nunca sai da seleção, muita gente o critica, até por ele ter perdido o pênalti contra a Croácia. Eu achei uma crítica até exagerada, pô. Não foi só ele que perdeu, o Rodrigo também perdeu. E o Rodrigo é outro que estava fora dessa convocação por lesão. Deve voltar na próxima. Que é só em setembro. A gente espera que todos os jogadores aí estejam à disposição em questões físicas, né? Inclusive o Neymar, que ele esteja apto para ser convocado. Se estiver jogando bem, vai ser convocado. Se estiver jogando bem e estiver bem fisicamente, claro. E eu acho que é o principal, né? No caso do Neymar, ele tem que estar bem fisicamente. Então, no jogo contra o Paraguai, 1-0, gol de Vini Júnior. Vini Júnior que viveu a sua melhor fase com o Ancelotti no Real Madrid. Eleito melhor do mundo pela FIFA, não ganhou a bola de ouro porque eles deram lá pro Rodri inexplicavelmente. Mas enfim, icônico que o primeiro gol da era Ancelotti seja do Vinícius Júnior, né? A assistência do Matheus Cunha, que entrou no segundo tempo no lugar do Richarlison contra o Equador. Mas não tem muito o que se elogiar naquela partida, mas ele ganhou a titularidade nesse jogo. Ora jogando mais pelo meio, como ele fez na temporada pelo Wolverhampton, fez uma grande temporada lá. Foi contratado agora pelo Manchester United, vai defender os Diabos Vermelhos na próxima temporada. E também, às vezes ele caía pelo lado direito. Quando ele apareceu como centroavante, no cruzamento do Martinelli, ele cabeceou a bola errado para trás. Um lance assim que chamou muita atenção, né? Esse erro do Matheus Cunha, mas ele consegue a assistência para o gol do Vini Júnior depois de uma jogada do Rafinha, que ele se livra de 3 jogadores, ele passa por 4 jogadores do Paraguai, né? Uma jogada estranha, que ele não passa de fato, ele é atrapalhado, perde a bola, mas o Matheus Cunha chega, ele toma a bola, não fica com a defesa do Paraguai, fica com o Matheus Cunha, ele cruza para o meio da área rasteiro, e o Vinícius Júnior toca primeiro para dentro do gol, faz 1-0, o único gol da partida. O Brasil não toma gol nesses 2 jogos, eu acho que é o ponto principal para se exaltar aqui, porque o Brasil estava tomando muito gol com o Dorival, com o Fernando Diniz também, o Ramon Menezes não vou nem comentar, né? E ele não chegou a comandar o Brasil nas eliminatórias, ainda bem. Mas tanto com o Diniz quanto com o Dorival, a defesa do Brasil é uma peneira. E isso se deve ao Ancelotti, se deve também ao Alex Sandro. Tem o lateral do Flamengo, que foi convocado. Não comprometeu, até porque ele nunca foi de comprometer, né? Sempre foi um lateral muito bom. Hoje não tem mais muita velocidade, mas é um bom jogador e está jogando muito bem no Flamengo, tá? Tanto que ganhou a posição do Ayrton Lucas, que chegou a ser convocado anteriormente, enquanto o Alexandre ainda estava na Juventus. O Alexandre chega, toma a titularidade do Flamengo e volta à seleção como titular
nesse começo do Ancelotti. No momento, as laterais estão escassas, então a gente acaba voltando para esses jogadores do passado. Eu tô falando do Alexandre Ribeiro, ou Alex Ribeiro aí, para não confundir tanto, zagueiro do Lille, que muita gente não conhecia. Eu, para falar a verdade, conhecia sim, mas nunca tinha visto um jogo inteiro dele. Foram os primeiros 90 minutos, 180 se a gente somar os dois jogos, que eu assisti completos aí do Alexandre Ribeiro. E jogou muito bem, gostei muito da atuação dele contra o Equador e também contra o Paraguai. Contra o Paraguai não foi tanto exigido, né? O Paraguai claramente foi até a Neoquímica Arena para empatar, e esse empate daria classificação, dependendo de outros resultados para o Paraguai também. O Paraguai também se classificaria com um empate, iria a 25 pontos. O Brasil foi a 25 com a vitória. Com o empate, o Paraguai se classificaria e o Brasil teria a classificação adiada. Bom, o Vinícius Júnior fez o gol, né? E é isso. A atuação do Gabriel Martinelli, eu acho que ele foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vini sai para dar lugar ao Richarlison. O Antony acabou não entrando em nenhum dos dois jogos, né? O Rafinha permaneceu até o final. O Matheus Cunha foi substituído, dando lugar ao Gerson. E o Brasil terminou o jogo com 4 zagueiros. O Danilo, que vem jogando como zagueiro no Flamengo, já vinha jogando de zagueiro na Juventus. Já na seleção ele era lateral com o Dorival e era lateral também com o Diniz. Mas ele entra como lateral e o Beraldo na lateral esquerda. Mas então são 4 zagueiros em atividade, né? O Beraldo pode fazer a função de lateral esquerda, mas ele é um zagueiro de origem. O Brasil termina o jogo com 4 zagueiros, até porque o Carlos Augusto foi outro jogador a ser cortado. Na minha opinião, injustamente. Eu gostaria que ele entrasse. Eu estava até pedindo ele como titular, né? Quando ele estava ali. Ele foi titular na semifinal da Champions pela Inter, mas acabou não jogando a final. Foi o Di Marco, e sorte do Carlos Augusto que ele não participou ali do 5-0. Não integralmente, porque ele entrou no segundo tempo, né? Na final contra o PSG. Ele acabou sendo cortado desse jogo da volta. E ele jogaria em casa, né? Porque ele é da base do Corinthians. Enfim, o Brasil vence o Paraguai, está classificado para a Copa do Mundo, tem 25 pontos nas eliminatórias. O Paraguai também deve se classificar depois de muito tempo sem disputar a Copa. A última vez eu acho que foi em 2010 que o Paraguai esteve presente na Copa do Mundo. E o Paraguai tem 24 pontos, ou seja, um empate na próxima rodada, faltam só 2. O Paraguai confirma a classificação. O Uruguai tem 24 pontos também precisa de um empate, e ele venceu na rodada, o que deu a classificação ao Brasil, porque se a Venezuela vencesse o Uruguai, que era muito difícil de acontecer visto que o jogo foi em Montevidéu, se a Venezuela ganhasse do Uruguai, o Brasil não se classificaria agora. Então, como o Uruguai ganhou, ele não se classifica, mas ajuda o Brasil a se classificar com antecedência. A Venezuela ainda tem chance também de se classificar. O único país que já está eliminado na América do Sul é o Chile. O Chile está fora da Copa do Mundo, mais uma vez. Ele que foi até as oitavas em 2014 aqui no Brasil, perdeu nos pênaltis. Por muito pouco o Brasil não foi eliminado ali. Eu acho que se a gente soubesse que teria um 7-1 na semifinal, todo mundo assinaria para perder nos pênaltis para o Chile, né? Todo mundo concordaria com isso. Mas a gente não dá para prever o futuro. E também, mesmo assim, as coisas poderiam ser diferentes, né? Não acho que ou é o efeito borboleta, enfim. Não vamos viajar em teoria aqui. Mas depois disso, o Chile ganhou 2 Copas Américas consecutivas, 2015 e 2016. E era um time muito bom, Arturo Vidal, Alex Sanches. E esses caras estão lá até hoje, isso é o que impressiona. Eles não estão vivendo seu auge, muito longe disso. Eles estão em decadência. O Alex Sanches, ele até fazia parte do elenco da Inter, né, na temporada, mas mal jogou. Não sei se ele foi emprestado nessa janela do início de ano. Mas o Vidal está jogando no Colo-Colo. A passagem dele no Brasil pelo Flamengo e pelo Atlético Paranaense foi bem fraca. E ele está lá de titular até hoje no Chile. Inclusive, ele apagou o tweet que ele fez antes da Copa de 2018, né, que ele botou lá para os filhos dormirem bem, descansarem, porque o pai tinha que levar o Chile para a Copa. E não levou para 2018, não levou para 2022 e também não levou para 2026. Eu acho que é hora do Vidal sair da seleção chilena, mas a questão é, não é porque o Vidal tá lá porque ele quer, é porque não tem ninguém para jogar no lugar dele também, né? A geração nova do Chile não conseguiu preencher as vagas que a anterior deveria deixar. Bom, como eu disse, além do Vidal, o Alex Sanches, o Cláudio Bravo já aposentou realmente do futebol, né? Era o goleiro que era o capitão daquela equipe, ergueu a taça da Copa América, inclusive. Bom, o Peru ainda tem chance, é muito difícil, mas ainda dá para a seleção peruana se classificar. E o Guerreiro ainda tá lá também, né? Mas esse está até que jogando bem no Alianza Lima. A Bolívia também tem chance de se classificar pela primeira vez na história, assim como a Venezuela.
A Venezuela no momento está com a 7ª vaga, que é a vaga de repescagem. Classificados, por enquanto, na América do Sul, só a Argentina, atual campeã mundial, o Equador e o Brasil. O Uruguai tem 24 pontos, no caso a Argentina tem 35, está 10 a mais do que Equador e Brasil. Uruguai e Paraguai tem 24, Colômbia 22, na 6ª posição, jogou com a Argentina nessa rodada e empatou em 1-1. Destacar aqui um golaço que fez, que golaço do Luiz Dias, assista, golaço também do Thiago Almada para empatar para a Argentina. O ex-jogador do Botafogo está jogando muito. E quando o Messi não joga, ele faz a função do Messi, mas nesse jogo o Messi jogou. E o Rames também jogou na Colômbia. Na 7ª posição está a Venezuela com 18 pontos, a Bolívia tem 17, então vai ficar essa disputa certamente entre Venezuela e Bolívia para ver quem é que vai para a repescagem da Copa. O Peru pode chegar ainda nessa repescagem também, mas aí depende de resultados negativos da Venezuela e da Bolívia. E a Bolívia que vai enfrentar o Brasil na última rodada, lá na altitude. Eu não sei como é que vai ser isso, mas se eles tiverem chance de Copa, chance de vaga na Copa, eles vão vir com sangue no olho, né? E o Brasil já vai estar classificado pelo menos. E acho até que o Ancelotti talvez coloque jogadores um time bem alternativo nesse jogo, né? Vai fazer a despedida aqui no Brasil contra o Chile de novo. O Brasil nas últimas 2 eliminatórias também terminou contra o Chile. No caso dessa vez não vai terminar, né? Vai terminar contra a Bolívia, mas termina jogando no Brasil contra o Chile. Vai terminar dessa vez contra a Bolívia fora de casa. E é isso. As seleções que estão classificadas para a Copa, como eu prometi que ia falar, né? Antes eu vou só passar para vocês os artilheiros das eliminatórias sul-americanas. O Luiz Dias estava empatado com o Messi, mas com esse gol contra a Argentina, ele agora é o artilheiro isolado das eliminatórias sul-americanas com 7 gols. O Messi é o segundo com 6, o Miguel Terceiros é o terceiro, ou o segundo também, porque ele tem 6 gols, igual o Messi. O Darwin Nunes tem 5, assim como o Ener Valencia do Equador, Rafinha do Brasil e o Rondon da Venezuela. Esses jogadores têm 5 gols. Já nas assistências, o líder é o James Rodrigues da Colômbia com 5, o Maxi Araújo do Uruguai com 4, empatado com o Soteldo da Venezuela, que vai sair do Santos e vai para o Fluminense, e já é reforço para a Copa do Mundo de Clubes. E ali tem empatados com 3, Enzo Fernandes, Messi, Moisés Caicedo e o Neymar. O Neymar ainda está entre os maiores assistentes das eliminatórias, mesmo não jogando na seleção há mais de um ano, né? Desde 2023 que o Neymar não joga na seleção brasileira. Bom, agora eu vou falar aqui para vocês as seleções que estão classificadas, as 13 seleções. Claro, Estados Unidos, México e Canadá, os países que sediarão a Copa do Mundo. A primeira partida vai ser no México, no Estádio Azteca, e a final vai ser nos Estados Unidos, lá em Nova York. Então, além dessas 3 seleções, Canadá, México e Estados Unidos, temos a Argentina classificada, o Irã, o Japão, 2 equipes asiáticas, a Nova Zelândia, que é da Oceania, ou a Nova Zelândia, que é da Austrália. Agora bugou a geografia. Se você quiser corrigir nos comentários, me diga aí. Nova Zelândia é Oceania ou é Oceania ou Ásia? O Uzbequistão também está classificado, é da Ásia, você tem certeza, a Jordânia também. A Coreia do Sul, a Austrália e faltam aí. Brasil e Equador. Essas são as 13 seleções classificadas para a Copa. As eliminatórias europeias começaram agora, então a gente ainda não tem Espanha confirmada, a França, mas certamente elas irão se classificar. Claro, sempre tem uma zebra, né? A Itália ficou fora das 2 últimas Copas e começou mal, inclusive, essa eliminatória, perdendo de 3-0 para a Noruega. O Haaland começa muito bem lá, né? Fez 2 gols, um gol contra a Itália, um gol na outra rodada, então a Noruega pode estar na próxima Copa, seria legal ver o Haaland participando. Vamos ter muitas seleções diferentes aí por conta do aumento de participantes, de 32 para 48, então vai ter seleção que a gente nunca viu na Copa, como Uzbequistão, Jordânia, já estão classificados. E na Europa também deve aparecer algumas zebras. Vamos ver se a poderosa Itália volta, se a Inglaterra volta. Volta não, a Inglaterra está sempre participando, né? Só não ganha. Tem Portugal que ganhou a Nations League agora e vai aí como um dos favoritos para a Copa. Claro, junto com Espanha, França, que para mim são os 2 melhores elencos. E a Inglaterra também. Acho que os melhores elencos no papel, eu já comentei, para mim são Inglaterra e França. França em primeiro lugar. Mas não é elenco que ganha a Copa também, né? Tem que encaixar o jogo. E tem uma série de fatores que fazem um país, uma seleção ganhar a Copa do Mundo. Espero que o Brasil consiga desempenhar bem, né? O ciclo foi uma bagunça. Conseguimos a classificação antes da hora. Era fato que o Brasil ia se classificar, não tinha como. Era impossível o Brasil ficar fora. Se nunca ficou com 5 classificados, não era com 7 que ia ficar. Mesmo que fizesse a pior campanha possível, não dava para o Brasil terminar abaixo do 7º lugar. Conseguimos a classificação antecipada. Dá para chegar em 7º ainda? Não. Não vai acontecer, né?
E é isso. Diz aí nos comentários o que você achou desse início do Ancelotti na seleção. Você está confiante com o Hexa? Eu espero que ele seja mantido para 2030, porque acho que o Brasil não é favorito para essa Copa, então tem que fazer um projeto melhor para a Copa seguinte. Mas não quer dizer que não é favorito que não vai ganhar. A Argentina também não chegou no Catar como grande favorito, apesar de chegar num momento bom. Tinha acabado de ganhar a Copa América, a finalíssima, e estava invicto há um tempão, perdeu na estreia, perdeu para a Arábia Saudita na estreia e terminou sendo campeão. Assim é o futebol. Então, é isso. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Mais uma vez, pedindo para você deixar o seu comentário. E é isso. Você está no canal CLFC. Eu não me apresentei no início do vídeo, então agora eu sou o Caio. Muito prazer para você que é novo aqui no canal. Se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. Valeu, tamo junto, até o próximo.